Fala galera, hoje vamos visitar uma arrematação que foi feita em Itanhaém. Itanhaém é uma cidade do litoral sul de São Paulo, tá? É uma casa que fica, assim, muito bem localizada na cidade e tem piscina, toda a infraestrutura completa, arrematação feita pela Caixa Econômica Federal, com baixíssima concorrência. E vamos lá conferir se essa arrematação valeu ou não valeu a pena. Mas antes a gente vai encontrar com o Plínio e vamos embora agora para Itanhaém. Plínio, seguinte, meu caro, a gente tá indo agora para Itanhaém para visitar a arrematação lá dessa casa. Como é que foi essa arrematação? Em que modalidade que você arrematou esse imóvel? Foi um leilão caixa na modalidade de licitação aberta. O valor, 253 mil, valor de mercado, 620 mil reais. Cara, uma discrepância absurda. Você pegou quase 60% de desconto. Isso, e detalhe, lance único. Lance único? Lance único. Sem concorrência. Zero. Cara, mas além dessa lucratividade toda, esse imóvel você arrematou quando? Foi em agosto. Agosto de 2024. Isso. E teve emissão na posse? Como é que foi isso? Foi necessário. Nós iniciamos uma negociação amigável, infelizmente não deu para prosseguir, entramos com a emissão e ela foi finalizada no início de março, então a casa já está em reforma. Então peraí, você arrematou em agosto, rodou documentação e aí, cara, teve ainda o intervalo, né, do Poder Judiciário, né? Sim, sim. Ali do final do ano. Por isso que demorou esse período, mas era para ter sido até antes. Excelente, cara. Então vamos falar tudo sobre essa emissão na posse em breve. Ainda, mas o esquema aqui do Litoral Sul é porque, por exemplo, quem tá de São Paulo, dependendo da região que você tá, é facinho de você chegar, assim como também no Litoral Norte, dependendo da localização que você tá. Mas um ponto que a gente estava até discutindo agora, que é basicamente o seguinte: a diferença do Litoral Norte para o Litoral Sul no Litoral Norte é muito mais bonito, muito mais organizado, muito mais valorizado, porém, a liquidez do Litoral Sul é melhor, né, Plínio? Sim, sim. Então isso também foi verificado nas diligências, na conversa com os corretores. Então, parte do estudo em si foi verificar se a casa, além de ser próximo da praia, que é um atrativo, também se ela ficava próxima ao centro. Então isso também ajuda bastante com o futuro do imóvel, se ele vai ficar em carteira, se ele vai ser vendido. Então dá para tomar uma decisão mais consciente. E assim, eu acho que o grande diferencial do sul pro norte, acho que tá por aí, né? Assim, não é tão bonito quanto o litoral norte, só que o litoral sul, ele é mais cidade, né? As pessoas moram, então a liquidez tende a ser maior do que, por exemplo, numa região do litoral norte que as pessoas mais visitam, ou seja, não residem lá de fato, né? É difícil você encontrar pessoas que moram no litoral norte, a não ser realmente o pessoal da região, né? Aqui as pessoas acabam se mudando para Santos, para Itanhaém, para seja onde for, né? E uma característica também que eu verifiquei com alguns corretores, que aqui, claro, é litoral, mas também lembra interior, pela tranquilidade. Então, se você falando em relação à moradia, até na época de temporada acaba sendo um pouco mais tranquilo. Mais leve, né? Sim, sim. Faz sentido. Fala galera, chegamos aqui em Itanhaém. A casa é essa aqui. Ela foi arrematada numa licitação aberta por lance único, sem concorrência, um valor, gente, absurdamente baixo. Mais de 60% de desconto, mas tem vários detalhes. A principal questão dessa casa foi a desocupação e a gente vai falar disso. Mas antes, vamos lá. Aqui, galera, fica evidente, precisa pintar, não tem jeito. Vai ter que pintar, vai ter que reformar, vai ter que dar uma passada aqui de tinta. Mas eu achei a casa muito interessante. Olha só, o ocupante, muito embora ele tenha saído discutindo essa arrematação do leilão, ele deixou o maquinário da piscina. A piscina tá... Galera, a piscina é nova, tá? Essa casa aqui, ela foi construída há pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, ela foi construída há 5 anos, tá? Então, piscina nova, tudo nos termos. Vamos dar uma olhada aqui de frente para casa. Vai lá pro fundo, câmera. Vai lá, vai lá pro fundo. A casa, ela tem uma boa infraestrutura. Esse terreno aqui tem mais ou menos uns 10 de largura, tá? Por 25 ou 30 de comprimento. É uma casa com uma infraestrutura bem interessante. Ela é térrea. A grande sacada aqui é que ela precisa de carinho. O que essa casa tá precisando? Carinho. Porque olha só, aqui tem toda uma tubulação, um encanamento que está passando, tá tudo à mostra. Ela precisa de carinho, gente. É uma casa que ela vai precisar de certos cuidados, umas renovações, algumas mudanças,
Por exemplo, aqui o telhado, se você reparar, o telhado tá novo, porque a casa foi construída não tem muito tempo. O que vai precisar é lixar toda essa estrutura aqui e passar um verniz. Vamos entrar aqui na casa, ó, tem uma pequena área de churrasqueira, tá? De novo, churrasqueira nova, nem parece que usaram muito isso aqui. Super nova. Aqui era um jardim de inverno. Só que o que acontece? Tá vendo essa área aqui? Isso aqui era um vidro bem grande. E o antigo ocupante, o antigo proprietário, simplesmente arrancou tudo. Arrancou por quê? Porque estava na discussão sobre arrematou no leilão, não arrematou no leilão, deve ser arrematado, não deve. Bom, ele foi lá e decidiu arrancar tudo. Assim como aqui também. Pontos que a casa precisa de melhoria. Como vocês perceberam, uma parte está pintada, super bem cuidada, como essa aqui. E outra, por exemplo, está precisando, evidentemente, de um carinho. Vai ter que passar aqui, massa, pintar, vai ter que dar um jeito, porque a casa... Bom, estamos no litoral, né? Litoral tem maresia, não tem muito o que fazer nesse sentido. Vamos entrar agora na cozinha. Vamos voltar para lá, câmera. Aqui, galera, a gente tem a entrada da cozinha. Temos a entrada principal, mas a gente não tem a chave da entrada da sala. Por quê? Porque essa casa aqui, como teve uma emissão na posse judicial, o antigo ocupante deixou a chave lá no fórum. E aí nós tivemos que buscar essa chave no fórum e não tem a chave aqui da sala. Então a gente vai começar aqui pela cozinha. Mas antes tem aqui um lavabo que é acessório a essa área de churrasqueira, é bom. É uma casa, gente, que é uma casa num padrão relativamente simples. Porém, é o padrão aqui do Litoral Sul, tá? É o padrão de uma casa aí que seu valor de mercado passa dos 600 mil reais tranquilamente para o Litoral Sul. Então vocês vão ver que aqui é uma pegada um pouquinho diferente. Qual que é o detalhe? Olha essa cozinha, galera. Inteiramente reformada. Prontinha para uso, inclusive com móveis planejados. A cor é meio questionável, né? Mas assim, inteiramente reformada. Não tem o que fazer aqui, tá pronta, tá simplesmente pronta e o ocupante deixou nesses termos para nós. O grande ponto aqui é que o ocupante teve alguns desentendimentos sobre perder esse imóvel ou não. Ele não queria perder o imóvel no leilão, acabou perdendo. E aí, alguns móveis ele deixou, alguns móveis ele retirou. Vamos mostrar aqui a sala. Como vocês podem ver, é uma sala bem ampla. Ele largou algumas cadeiras de praia aqui, mas é uma sala bem ampla. Ela era forrada de móveis planejados. Mas conforme esse desentendimento foi acontecendo, ele levou os móveis planejados. Uma grande bobagem, porque se ele tivesse negociado com o arrematante tinha comprado. Aqui, gente, na minha humilde opinião, é só pintar. Basta pintar, trocar as cores, né? Porque roxo com vermelho não combina. Mas se você colocar aqui um branquinho, um cinzinha bem claro, meu, já funciona super bem. E a casa, ela tem, salvo engano, eu acho que ela tem 10 por 30, tá? E são 3 quartos, sendo 2 suítes e um quarto convencional. Vamos comigo aqui que eu vou começar. Primeiro, suíte. Essa suíte aqui, eu achei uma suíte um tamanho ok, tá? Cabe uma cama de casal tranquilamente, cabe um armário, tinha armário ali inclusive, super espaçosa. De novo, acho que aqui é pintar para deixar um pouco mais claro, melhorar a iluminação de teto, porque a gente está só com uma lâmpada. Melhorou isso aqui, está funcionando super bem. Um ponto positivo dessa casa, tá? Aqui no litoral é muito comum as casas não serem arejadas. E essa casa aqui ela é muito arejada para a região. Então isso é um ponto super positivo e agrega valor na casa. Essa aqui, ó, é um banheiro que, gente, honestamente, isso aqui nunca foi utilizado, tá? Na minha humilde opinião, isso aqui se foi usado, usaram muito pouco. Não tem nem marcas de uso. Tá muito bem feito, muito arrumado, muito bem reformado. Eu acho que assim, vai dar pouquíssimo trabalho. Antes de mostrar a suíte principal, temos um banheiro aqui, que é para o pessoal utilizar, pode ser um lavabo, enfim. Mas perceba, você quer instalar um chuveiro e você quer instalar um box. Então assim, tá novo de uso, novo. Temos o quarto aqui. Esse quarto, vocês vão reparar que ele tem vários furos aqui na parede. O que eram esses furos, assim, né? Tinha muitos planejados, o cara arrancou tudo. E aí, um ponto que vocês devem estar se perguntando se vocês são atentos. Vocês repararam que quase não tem porta nos quartos? Pois é, as portas estão todas aqui. A pessoa, né, o antigo ocupante, arrancou as portas para passar os planejados mais fácil. Vamos combinar?
era muito mais fácil ele ter negociado falando assim, ó, tenho tanto de planejados, quanto você paga nos planejados, o arrematante teria comprado com muita facilidade. Mas aí ele largou essas tralhas aqui, e, enfim, tem umas tralhas aí. E agora vamos ao quarto principal. Como vocês podem ver, esse banheiro aqui, eu vou deixar o câmera entrar sozinho, esse banheiro já foi utilizado, tá? Dá pra ver, tem marcas de uso, enfim, tá tudo muito evidente pra mim que esse banheiro foi utilizado. E esse aqui é o quarto principal. O único ponto assim que eu mudaria internamente na casa é pintar, deixar um pouquinho mais claro e melhorar a iluminação, porque essa iluminação é fraca para o ambiente. Melhorou isso aqui, a casa muda totalmente de padrão, tá? Um outro ponto é o ar-condicionado. Veio com ar-condicionado, tá? Eu não sei se esse ar-condicionado tá funcionando ou não, ou vai ter que trocar, mas enfim, temos aí o ar-condicionado. Num resumo geral, a casa, gente, é muito boa, porque ela foi construída há pouquíssimo tempo. Então, assim, no final do dia, é uma casa que ela precisa de poucos reparos internos, ela precisa mais de um carinho no externo, que está meio detonadinha, pintar, passar uma massa, enfim, mas ela fica zeradinha. Agora, a gente vai falar com o arrematante desse imóvel, ele vai falar sobre a modalidade, o porquê que ele arrematou esse imóvel, quanto ele pagou e como é que ele conseguiu um desconto de 60% no imóvel que está tão bom quanto esse. Vamos lá, que eu vou trocar ideia agora com o Plínio. Eu acho que as circunstâncias permitem que a gente use uma cadeirinha de praia aqui para sentar e conversar com vocês enquanto tá rolando. Por quê, Plinião? O que você achou dessa arrematação aqui? Conta um pouco para a galera qual foi o valor que foi pago, qual o valor de mercado, quais são as reformas que estão imaginando em fazer. Detalhe um pouco aqui pra gente, cara. Cara, foi uma arrematação sensacional. Ela foi em agosto. O valor dela De 2024. Isso. Foi 253 mil na modalidade de licitação aberta. Você acha uma boa modalidade a licitação aberta, cara? Cara, sensacional. E na época, o próprio terreno, a Caixa assumia. As dívidas de condomínio e IPTU, né? Sim. E aí no dia a gente estava planejando uma concorrência acirrada pela característica do imóvel que você já mostrou. Cara, a gente arrematou em lance único. Lance único? Lance único. Parecia até pegadinha, sabe? E aí, depois da arrematação, a gente iniciou o contato com o ex-proprietário. Até a conversa estava fluindo, mas aí depois ele optou em não responder e a gente entrou com as medidas cabíveis, né? A emissão na posse. Sim. Mas, Plínio, conta um pouco mais aqui pra gente, ó, porque a galera que às vezes não tem a visão do investidor, ela olha para essa casa pela pintura que tá por dentro ou por fora, não necessariamente dentro da casa, mas aqui nessa área externa aqui da casa, a pessoa fala assim, meu Deus, eu vou gastar muito com uma reforma, essa casa pagou 230 mil, mas vai gastar 200 mil para reformar. Conta um pouco pra gente, quanto foi de fato o valor da arrematação? Qual que é a expectativa de lucro? Vai vender por quanto? Quanto vai botar de reforma? O que você está pensando aqui, cara? Cara, nos estudos a gente verificou que a construção era recente, então isso é um ponto bom para a galera, quando for analisar algum tipo de imóvel, ficar bem atenta. A gente verificou na época, pela questão das fotos, padrão de coluna, telhado colonial, a questão da churrasqueira. Quando a gente puxava no Google, já dava para imaginar que teria a questão da piscina, e uma diligência que a gente pediu para vir aqui confirmou isso. Então todo esse estudo foi prévio. Características das janelas, que é de vidro, que não é. Isso faz muita diferença barato. aqui, inclusive no litoral, ser de vidro, porque as de metal elas simplesmente enferrujam, né? E além disso, você verifica até o capricho do ex-proprietário na qualidade dos materiais. Então também é um ponto a mais que a gente colocou em análise. O piso até da garagem, você verifica que está tudo em ótimo estado. Tirando essa parte que quebrou, que vai ter que refazer, mas... Que era da questão da piscina. E na configuração da matrícula em si, da área construída. Então assim, o terreno de 10 por 25... 10 por 25, ó, foi bem, hein? De olho tava bem demais. 10 por 25, a casa com 4 banheiros. Então assim, tudo zerado. Em relação à característica de obra, mais a questão estética mesmo. Então isso que o pessoal às vezes se assusta, mas é o mais tranquilo, que é mais a questão da pintura mesmo. A piscina já está sendo consertada em relação à questão do encanamento. Parte interna, só tinta. Então assim, o investimento vai ser muito pequeno. Acredito que uns 15 mil reais dá para deixar tudo zerado. Não, vamos colocar que gaste, vamos ser mais conservador, que gaste 35. Você comprou por quanto? Qual o valor? 253 e o valor de mercado dela 620 mil reais. Que você gaste 40, vamos chutar alto. Sim. 50, que você gaste alto. Olha isso, é muito baixo. E a qualidade também dos acabamentos internos, né? Como você já mostrou pelo tour da casa. Então assim, em relação à qualidade das portas, as portas dos quartos, a questão das janelas, que é uma coisa que o pessoal tem que observar também.
janela e porta é uma coisa que se não tiver legal dá caro, muito gasto. é caro. Aqui literalmente tá zerado. E outra, ele arrancou as portas de lá de dentro, mas ele deixou elas encostadas sem danificar. Isso ele comunicou. No finalzinho da emissão na posse, estava mais tranquilo o contato, desse alinhamento de quando ia pegar a chave ou não. Ele falou que tinha retirado as portas para conseguir passar com os planejados. A gente até tentou negociar os planejados, mas infelizmente não teve essa abertura. Mas no final deu tudo certo. Vamos conversar sobre essa posse, porque assim, Plínio, você, de todas as arrematações que a gente já conversou, podcast, canal, enfim, cara, todas foram amigáveis, salvo essa aqui, né? Sim. Conta um pouco do como é que você tentou abordar amigavelmente, não deu certo, por que não deu certo? E aí conta um pouco sobre como foi esse processo de emissão na posse, porque se arrematou em agosto, a gente está aqui no dia... Que dia é hoje? Dia 7 de abril. Sim. Mas a posse desse imóvel foi em março, né? Foi no início de março. Início de março. Então, de agosto para março aí, conta um pouco pra gente sobre essa questão da posse no geral, desde o início. A gente entrou em contato antes da arrematação, começou uma certa conversa tal para verificar a nossa intenção de arrematar o imóvel. É nosso modo de trabalho sempre entrar em contato com a pessoa que está perdendo, já para ter a questão do perfil do ocupante, alguma coisa assim. Pós arrematação, a gente avisou para ele, trocou uma ideia tal, e ele falou, não, beleza, eu vou verificar com o meu advogado. Quanto a isso, tranquilo. Passou um prazo, a gente deixou ele absorver a notícia, a gente sempre faz isso, e aí ele acabou não respondendo mais. E aí a gente entrou com a questão da emissão na posse, porque demorou um pouquinho mais do que normal, pela questão do final do ano, né? Porque final do ano, para quem não sabe, o judiciário entra em recesso, né? Entra ali no dia 20 de dezembro e, de fato, só vai retornar no dia 20 de janeiro. Tem os prazos que começam no dia 9 de janeiro, em regra, né? Mas o prazo, aliás, os funcionários voltam no dia 9, mas os prazos só voltam a correr no dia 20 de janeiro. Então tem esse lapso temporal aí que nem deve contar. Então no final do dia, a ação de emissão na posse demorou 2 meses e meio, vai? Sim. Se fosse uma situação que não um prazo do ano que não cairia nesse a janela recesso do final do ano, a gente coloca aí no máximo 3 meses. No máximo 3 meses. 3 meses. Finalizando, ele foi comunicado, deixou a chave no fórum e conseguiu pegar a chave. Hoje você está com 28 arrematações, né? 28. E essa foi a única com emissão na posse? A única. Mês passado mesmo, até você acompanhou, a maioria das nossas arrematações, apartamentos novos, desocupados, casa desocupada. Então, assim, foi a outra que a gente arrematou agora na sexta-feira. A gente já está alinhando a desocupação hoje. Espetáculo, cara. Então, assim, é bem tranquilo. O pessoal muitas vezes tem medo e é onde tem um lucro muito grande. Então, é uma situação que pode ser evitada se o apartamento ou a casa estiver vazio. Mas nesse ponto, com a abordagem certa, se houver necessidade da emissão na posse, é um recurso legal que o arrematante tem de dar vazão ao E onde você aprendeu tudo isso? Na mentoria. Mentoria Eli. Se você quiser arrematar imóveis de leilão, comprar barato para revender mais caro e colocar lucro no seu bolso, você não pode ficar de fora da próxima turma. O link da lista de espera está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Não pode ficar de fora, né, Plínio? Não. Tem o quê? 1 ano e meio que você entrou na mentoria e já são quantos imóveis? 28. E é só o começo, hein? Toda vez eu falo isso. É só o começo. Tem vídeo dele aqui falando, arrematei 5, arrematei 1, agora já tá em 28. E contando. E contando, cara. Vai terminar o ano com mais de 40, certamente. Se você gostou desse episódio, deixa teu comentário. Você acha que essa casa vai dar lucro ou não vai? Deixa teu like, se inscreve no canal e não se esqueça, venha pra próxima turma da lista. Vem na próxima turma e entra na lista de espera, né? Bora pra ter 13. Bora. Bora, galera.